Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 16. Vamos nos colocar em pé para fazer essa breve leitura. Cheguei agora há pouco de viagem, tomei banho aqui na igreja mesmo, nem passei em casa porque eu não queria que o Andrezinho me visse dizer oi e dizer tchau. E aqui estou, graças a Deus, na proteção do Senhor, depois de uma semana lá no Summit. Muito obrigado pelas orações, foi maravilhoso tudo o que aconteceu, nós colheremos grandes frutos de tudo isso. Bem-vindo a todos que aqui estão nessa manhã. Mateus 21, 16 diz: e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa manifestação de sementes plantadas em nossas crianças e que aqui reverberaram através da arte, informando-nos uma vez mais, Senhor, sobre a Tua palavra e sobre aquilo que o Senhor fez na história. O Senhor precisa de um ponto de contato aqui na terra, algo às vezes uma simples botija, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer. Que possamos guardar essa mensagem em nossos corações e que possamos abençoar mais e mais as nossas crianças nessa igreja, para que tenham um lugar abençoado, abençoador, um oásis seguro para elas, um local onde a semente do Evangelho continue a ser plantada na vida delas. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Heloísa, por todos os que trabalharam, que o Senhor abençoe-os e recompense-os com a alegria do Senhor de ver os nossos pequeninos nos seus caminhos. E agora continue com eles lá na sua classe, abençoe-os mais ainda e continue conosco, que fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Jesus havia acabado de entrar em Jerusalém, aquela cena linda que nós conhecemos, Jesus entrando com um jumentinho, cumprindo a profecia, que sim, o seu rei vem a você, ó Jerusalém, sentado num jumentinho. Eram os dias finais de Jesus. Após então essa grande entrada, quando as pessoas gritaram lá, lembra Hosana, bendito o que vem, o nome do Senhor, Jesus passa desse momento lindo, esse momento singelo, esse momento profético, e vai ao templo. E chega ao templo, lá Jesus tem uma experiência que foi a única vez na Bíblia quando nós percebemos realmente Jesus com raiva, nervoso. Nervoso porque transformaram a casa dele, que nas palavras dele é uma casa e deve ser casa de oração, naquela época em um local de cambistas que trocavam dinheiro dos viajantes que vinham até Jerusalém e fizeram dali só um local de comércio. E Jesus, indignado com aquela cena, começa a derrubar as mesas. E não dá nem para imaginar Jesus fazendo isso, né? Porque Jesus o tempo inteiro é demonstrado na Bíblia com amor, com compaixão, com acolhimento, mas nesse dia o tom foi diferente. E para piorar a situação, então você imagina Jesus entrando, fazendo esse escarcéu, derrubando, brigando, indignado. Vêm até eles cegos, vêm até eles mancos. E naquele tumulto, para completar a obra, essas pessoas foram curadas. Então é um filho de Deus que está nervoso e indignado, é um filho de Deus que está ali recebendo com certeza crítica. O que você está fazendo com nós? Quem é você para tirar o nosso comércio que aqui habita? E agora vem gente sendo curada. Gente, começa a mudar a sua vida. Você imagine, gente, a mudança de vida de um cego que de repente começa a ver. Nós não conseguimos nem imaginar essa circunstância. A alegria, a euforia, então era um mix nesse momento de indignação, raiva, alegria, louvor, adoração. E nesse momento chegam os chefes, os sacerdotes, em outras palavras, os religiosos, os mestres da lei, que viram essas maravilhas.
Eles estavam ali como testemunhas oculares dos milagres, eles perceberam tudo o que estava acontecendo. E aí teve a situação ainda ficando pior na fase 3. E a fase 3, a primeira é derruba as mesas, a segunda é milagre, e a terceira são crianças. Crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi. E ao invés desses religiosos contemplarem a atuação do sagrado, os milagres que estavam acontecendo, talvez ficarem sem saber porque Jesus estava tão nervoso, ao invés deles perceberem a mão do Senhor, essa indignação com as crianças, e as crianças então continuavam a gritar, e elas continuavam a gritar aquilo que gritaram anteriormente a multidão. A multidão havia gritado, Hosana, salve, bendito é o que vem em nome do Senhor. E as crianças gritavam. As crianças então demonstravam nesse momento que elas sabiam o que nem todos entendiam. Elas sabiam e aceitavam e acreditavam que Jesus, e chamavam o filho de Davi. E filho de Davi significa a continuidade do reino de Davi, aquele Davi que errou, aquele Davi que se arrependeu, aquele Davi que teve performance de pecados terríveis, incluindo estar por trás de homicídio, e que é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. Jesus representava então a continuidade para estes homens segundo o coração de Deus, que é gente que erra, mas que se arrepende e que continua. As crianças naquele momento sabiam disso. E aí nessa turbulência toda de fatos e eventos, vem a resposta de Jesus diante de toda essa indignação. Jesus responde com as palavras do seu pai, Davi. Jesus cita o Salmo capítulo 8, no verso 1 e 2, que diz assim: Senhor, Senhor, nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Perceba, o Salmo diz que dos lábios das crianças, da fala das crianças, Deus firmou o nome dele. Da fala de criança, Deus pega esse indefeso de força física, mas gigante na alma, puros, ingênuos, verdadeiros, genuínos, aqueles que somente querem confiar em alguém que dê para eles um porto seguro, que não os use como escudo nem como arma. Jesus fala que esses, citando Davi, são os quais, dos lábios deles, o nome do Senhor é firmado. Quando nós nos tornamos pais, nós descobrimos as maiores alegrias e as maiores responsabilidades da vida. Quando nós nos tornamos pais, nós somos sensibilizados pela vida, o nosso olhar muda. A nossa leitura do mundo muda. Você deve se lembrar como isso aconteceu, você que é pai, que aqui está, como tudo mudou, virou de cabeça para baixo quando chegou aquele ser, com todas essas características que eu acabei de dizer. Eles tiram o melhor de nós. Eles nos permitem ser melhores. Não só num dia, mas em todos os dias. Eles continuam lá, nos desafiando, nos fazendo parar para pensar na vida, independente de qual fase, do bebê do primeiro dia, que precisa de todo cuidado, até quando ele é bem grande, e um pai e uma mãe continuam a dizer, as minhas crianças, porque para eles vão ser crianças a vida inteira. Jesus está dizendo aquilo que Davi citou, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome. Mas por quê? Por causa dos teus adversários. Caramba, você pega a pessoa indefesa, criança, então por causa do adversário, e com a finalidade, disse Davi, para silenciar o inimigo que busca vingança. Jesus está trazendo e invocando um salmo aqui, invocando um contexto, invocando um porquê, invocando uma importância, a importância da criança, aquilo que ela tem na sua boca, aquilo que ela fala, aquilo que ela clama, o seu louvor, e que esse louvor silencia inimigos que buscam vingança, e olha para aquela audiência que não está entendendo nada, e ainda dá uma bronca. Vocês nunca leram esse texto?
Vocês não conhecem esse texto? É da boca das crianças e dos... E ele piora ainda mais. É um texto de piorar a situação humana cada vez mais. Olha, não só das crianças, mas também dos recém-nascidos. Alguém já viu aqui recém-nascido cantar? Não, recém-nascido somente chora. E Jesus está em linha com Davi, dizendo: até aquele choro é um louvor que confirma o nome dele. Que o choro, e nenhuma criança chora de alegria. Criança chora quando está desconfortável. Criança chora quando está com fome. Um recém-nascido chora tentando dar sinal. Olha, tem alguma coisa, ou eu estou muito quente, ou não me trocaram, ou não me deram o de mamar, o de comer, eu preciso, socorro. E Jesus, em linha com Davi, repete essa palavra: isso é louvor que firma o nome do Senhor. Isso é louvor que silencia inimigos. Me parece que Jesus aqui, numa outra perspectiva e num outro nível, mas não dá para entrar nele agora, está falando sobre a complexidade e a beleza também da família que se desdobra a partir do nascimento de alguém, que torna aquela família então um pouquinho como Deus é conosco. O pai, a mãe que olha para alguém, que cuida de alguém, que perdoa o tempo inteiro, e que isso sim cala qualquer inimigo. A bênção da família cala qualquer inimigo. A bênção na sua casa cala qualquer inimigo. A bênção no nosso lar, nos nossos filhos, cala qualquer inimigo, mesmo quando o inimigo sou eu. Isso cala a nossa vida. Eles não percebiam o que estava acontecendo, e Jesus repetindo Davi, repetindo as suas palavras. E essas crianças ali que estavam, reagiam então no ambiente certo, na hora certa. Eles tiveram a reação correta. E por que tudo isso? Porque crianças veem o mundo de uma forma que, infelizmente, muitas vezes nós deixamos de ver. Nós deixamos de ver como elas enxergam. Nesse Dia dos Pais, o encorajamento a todos os pais que aqui estão, incluindo eu, falando para mim mesmo, porque também sou um. Prestemos mais atenção nas palavras, no choro, nos sinais, nas necessidades dos nossos filhos. Prestemos mais atenção respeitando e discernindo a impressão digital que cada um deles tem, com as suas diferenças, virtudes, dificuldades. Peçamos discernimento para Deus, para nós discernirmos o sagrado que habita neles. Porque aqueles mestres, aqueles sacerdotes não viram profecia na boca dos pequeninos, mas ao ouvir profecia na boca dos pequeninos mostra indignação. É o absurdo do absurdo. É por isso que Jesus já tinha dado toque, mas também ninguém tinha entendido. Quando quiseram barrar crianças de chegar a Jesus, ele disse: não, deixem vir as crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence não ao rígido orgulhoso, mas o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. Reino do céu não tem lugar para machão. Reino do céu não tem lugar para pessoas descontroladas porque acham que a vida adulta me fez assim. Não, o reino do céu é lugar de gente semelhante à criança. Aos que não são pais, primeiro, você não vai ganhar presente hoje. Segundo, aprenda a ser como criança. Talvez aquela que você deixou de ser ou está deixando de ser. Pois se a gente olhar para elas e resgatar as virtudes delas, olhar para a criança que tem dentro da gente, a nossa espontaneidade vai crescer de maneira maravilhosa. Um dia eu estava numa viagem missionária. Nós estávamos plantando uma igreja na Bélgica.
E eu nunca me esqueço que o nosso líder, era a primeira vez que a gente viajava com eles, tomamos o navio lá na Inglaterra, atravessamos o canal, foi um tempo maravilhoso. E na viagem todo mundo estava dando muita risada, e o nosso líder, finalmente, a gente estava tendo um tempo com ele de dormir e acordar junto. Dormimos nos mesmos hotéis terríveis, porque a missão era salvar aqueles que lá estavam, era gente que estavam dormindo entre os ratos, acredite ou não. Acredite ou não. Então, o nosso líder estava muito infantilizado, no melhor sentido da palavra, alegre, feliz, vendo Deus agir, e a gente, todo mundo, uau, que demais essa relação, né? Relação de missão em missão na alegria do Senhor. A missão foi um sucesso, a igreja foi plantada. Quando nós entramos no navio para voltar para a Inglaterra, ele chama toda a gente e fala assim, negócio é o seguinte, pessoal, foi fantástico o que a gente fez, parabéns, Deus usou vocês. Mas a partir desse momento agora, quando eu voltar para a igreja, esquece essas brincadeiras. Quando você me vê por lá, esquece tudo isso, porque não é assim, brincadeira tem hora. Eu fiquei tão arrasado. Acabou tudo para mim ali, aquela missão. Falei assim, poxa, quando sai o melhor da gente, você está dizendo para a gente, ingesse de novo. Fique um crente chato. Aquela história interessante, né? Tem sunita, tem xiita e tem crente chato. Muito chatos. Tem que ter 2 As mesmo, porque é impressionante. Não façamos assim, Deixa a criança dentro de você, a singeleza. Você já reparou os seus pais, caso eles sejam bem idosos, como eles voltaram a ter muitas características de criança? Vocês já repararam como a velhice parece que volta a esse ciclo de pureza, de alegria, de olhar singelo, de amor, de afeto, de abraço? Isso acontece com muitos deles. Por isso, nessa manhã eu te encorajo, você que não é pai, resgate as suas virtudes. E todos nós olhemos, já que estamos pensando no louvor e adoração para serem renovadas, eu quero te dar alguns exemplos para concluir. Uma criança que não pula, uma criança que não se alegra com música, não é normal, né? Não é normal, a gente fica meio, tem algum problema acontecendo. Uma criança que não é expressiva, uma criança que não está muito preocupada com o que os outros vão achar, não. Se ela quer pular, ela pula, se ela quer andar, se ela quer correr, ela corre. Ela é assim ela age. A não ser que seus pais sejam tão travados, tão enrijecidos, que mantenham uma postura, uma tradição, uma cultura, que aí fica todo mundo um cópia do outro. Fica um cópia do outro. Mas ao contrário disso, eu quero te encorajar, olhe para dentro de si e fale, Senhor, deixa eu me lembrar uma vez mais que eu sou tua criança. Que na oração que o Senhor nos ensinou, o Senhor disse, Pai nosso que estás no céu. O Senhor não disse Senhor dos exércitos, nem leão da tribo de Judá, nem Adonai Tzidkeinu, o Senhor é a nossa justiça, nada disso. Ele falou, continue lembrando que você é filho e me chame de Pai. Me chame de Pai. E diante do Pai eu te encorajo a ser criança. Para que o Pai olhe para a gente com amor, com misericórdia que Ele tem. Então resgate o seu sorriso. Diga adeus para sua cara fechada. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Pegue a cultura do reino, não a sua. A cultura do reino é paz, alegria, poder, espírito, regozijo, fé. A cultura da terra depende do ambiente e do protocolo. A cultura do reino esteja despido diante de Deus, porque Ele te viu nascer, sabe onde você está todos os dias. Não seja como aqueles irmãos malucos que acham que não pode orar no banheiro, porque Deus pode estar lá achando que não é legal na hora do banho orar. Deus te conhece. Sorria diante dEle, tire a mão do bolso, saia da pose, olhe para crianças
e diga: Senhor, me ensine a louvar como elas. Independente da idade que você tenha, se isso acontecer, nós iremos crescer na verdade do nosso louvor e na espontaneidade da nossa relação com Deus. Que assim seja. Vamos ficar em pé e orar por isso nessa hora. E como crianças do Pai, vamos dar as mãos, vamos fechar os corredores, dê a mão para o seu irmão. Aproveite algumas lindas crianças aqui entre nós. E olhe para dentro do seu coração, você e Deus, e fale: Senhor, resgate a criança que eu devo ser diante do Pai Celestial. Porque crianças, sejamos semelhantes às crianças que representam o reino de Deus. Sim, Senhor, a vida passa, as responsabilidades chegam com elas e às vezes nós enrijecemos. Adotamos posturas, caras, gestos. Tudo aquilo que parece contradizer o que cantamos. Falamos às vezes da alegria do Senhor com a cara amarrada. Falamos de exaltação ao nome do Senhor sem tirar as mãos dos bolsos. Perdemos esta pureza, espontaneidade, esse amor que reverbera dos olhos, dos gestos de uma criança. E nós queremos te pedir nesta manhã, ajude-nos a resgatar isso, Senhor. Sim, se o Senhor firmou o seu nome na boca, nos louvores das crianças, nós queremos nesta manhã também, Senhor, proclamar os teus louvores como crianças tuas, como filhos e filhas, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Quebranta-nos nisso. Deixa a cultura do reino acima da cultura da terra. Como Davi, que dançava, pulava diante de ti, não estava preocupado nem um pouco com o protocolo de rei de Israel, pois estava diante de Deus. Faz-nos assim, Senhor. Na vida, em casa, nas ruas, na igreja. Que da nossa boca esteja vindo louvor ao Pai, de um relacionamento pueril na sua essência, de dependência do Pai Celestial. E que entendamos a profundidade deste exemplo. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão como uma boa criança. Retribua seu amor. Aleluia.